O Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 8, 14 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo, senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorrieis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Vamos orar. Senhor nosso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Pai que está nos céus, que se compadece de nós, e eu peço que nessa noite o Senhor estenda o teu manto de misericórdia e perdão sobre nós, porque muitas vezes somos como os discípulos, homens de pequena fé, tardos e nécios de coração para aprender as coisas de Jesus. Sendo assim, como nós somos como eles, pecadores, miseráveis, peço que o Senhor abra o nosso coração nessa noite, que os nossos olhos vejam, os nossos ouvidos escutem, que o nosso coração não se endureça como em Massá e Meribá, e que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Peço a Deus que o Senhor nos dê a graça de compreender as coisas espirituais e lembrar dessas coisas, que o nosso coração sonde, perscrute, medite na palavra do Senhor Jesus, e assim sejamos edificados para a salvação. Temos visto, ó Deus, na Tua palavra, que o meio de graça por excelência é a pregação da palavra, e nós precisamos de graça. Nós reconhecemos que sem ela nada podemos. Por isso, nessa noite, usa esse pecador miserável que sou eu, para falar a outros pecadores miseráveis, e que o Teu nome seja exaltado e a nossa vida edificada, e que a igreja do Senhor nessa noite seja edificada aqui, e onde quer que esteja um verdadeiro pastor, pregando verdadeiramente a palavra do Senhor, o Senhor derrame o Teu Espírito para a nossa edificação. É assim que eu lhe oro, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no capítulo 7 de Marcos a grande controvérsia de Jesus com os escribas e fariseus. Aqueles homens eram hipócritas, tinham o coração longe de Jesus, e a ideia principal da religião deles era que o mal vinha de fora. Jesus, ao contrário, mostrou que o mal vinha de dentro. Jesus então convoca a multidão e, através de uma parábola, dizendo que o que contamina o homem é o que vem de dentro, não o que vem de fora para dentro, Jesus ensina esta verdade para a multidão. Contudo, os discípulos, lerdos, tardos, nécios, homens de pequena fé, não entenderam essa verdade. Eles então vão arguir Jesus, e Jesus explica para eles que o nosso coração é a fonte da maldade humana, ou seja, nós somos maus
de dentro para fora, o nosso coração é mau. Os discípulos então, para terem um choque de realidade, um exemplo disso, Jesus os leva para um território gentílico, em que ele salva uma mulher cirofenícia, gentílica, ou seja, alheia às promessas da aliança, e dá cura à pequena filha dela que estava endemoniada, mostrando aos discípulos que a solução para esse mal, tanto para judeus e gentios, estava nele. Ele era o Salvador, tanto de judeus como gentios. Os discípulos mais uma vez não entenderam isso. Jesus então, para afirmar essa verdade, ainda em meio ao território gentílico, multiplica pães e peixes, mostrando que ele sim é o Salvador dos gentios, e que tanto judeus quanto gentios estão no mesmo barco do pecado, e todos eles carecem da glória de Cristo. Os discípulos entenderam? Mais uma vez não. Voltando para o território judaico então, quando Jesus bota o pé no território judaico, os saduceus e fariseus vêm questionar Jesus, pedindo a ele um sinal. Ou seja, se o Senhor é quem diz que é, mostre isso, prove isso, faça algo diferente. Jesus disse que não daria sinal nenhum e que aquela geração era má e incrédula. No meio de tudo isso, eu pulei propositalmente uma cura, a cura de um surdo e gago, que quando expus, eu disse que referia-se à situação dos apóstolos, que eram surdos e gagos em relação à palavra de Deus. Agora então a gente chega a esse evento, e após esse evento tem mais outra cura, de um cego, que Jesus vai curar de 2 vezes. Então, se nós temos uma cura e outra cura, e no meio esse embate de Jesus com os fariseus e saduceus, geração má e incrédula, e junto com isso, os discípulos naufragando, o que Marcos está nos mostrando? Que quem é surdo, cego e mudo são os discípulos, e eles precisam ser curados disso. Então, quem tem o coração duro? Os discípulos. Por isso, esse trecho do fermento aqui ensina para a gente aquilo que os discípulos tinham que aprender. Jesus é a única solução para corações duros e a cegueira espiritual. Jesus é a única solução para corações duros e para a cegueira espiritual. Verso 14 e 15, Jesus vai dizer para esses homens: cuidado com o fermento, com a falsa doutrina dos fariseus e de Herodes. Diz o verso 14 que aconteceu que eles estavam no barco e os apóstolos esqueceram, preste bem, esqueceram de levar o pão. Marcos começa a mostrar o evento depois da briga de Jesus com os fariseus e saduceus, em que eles estão navegando, indo para território gentílico mais uma vez, mas algo inusitado acontece. Os discípulos que eram responsáveis por ter a alimentação para eles esquecem de levar provisões. E é interessante Marcos frisar isso, porque eles estão indo para aquele território gentílico, que eles já estiveram lá, que era desértico. Então era um lugar que não tinha pão em abundância, ou seja, eles esqueceram de algo muito importante, a provisão de pães para 13 homens adultos. Eles tinham um pão só, convenhamos, um pão não vai saciar um homem adulto, quanto mais 13, mas veja que Marcos usa a palavra esquecer, e meus irmãos, Marcos fez isso de propósito. Porque o que é o esquecimento? O esquecimento é diferente de não lembrar, na linguagem bíblica. Na linguagem coloquial nossa, esquecer e não lembrar é a mesma coisa, mas não na linguagem bíblica. Esquecer para a Bíblia é um lapso de memória, ou seja, algo corriqueiro.
Por exemplo, o que você almoçou há 4 domingos atrás? Você esqueceu, não é? Isso é um lapso de memória. Um lapso de memória, meus irmãos, não é um pecado, é um erro. Então Marcos está mostrando para a gente que os discípulos cometeram um erro que não era pecaminoso, mas esse erro que não era pecaminoso, Jesus vai usar para apontar para o pecado do coração deles, que é não lembrar. Eu vou dar um exemplo para você da diferença entre um erro e um pecado. Imagine que você esteja dirigindo um carro manual. Alguns carros, as marchas são escalonadas de maneira que a segunda e a quarta, a quinta e a terceira ficam próximas, não é assim? Então você está lá de primeira marcha, arrancou o carro, vai passar a segunda, sem querer você joga a quarta. Isso é um erro, isso não é pecado. Seu carro só vai perder potência e vai ficar xoxo, nada demais. Isso é erro. Mas pecado, meus irmãos, é algo muito diferente disso. E às vezes nós confundimos essa questão. Pecado tem a ver com a lei de Deus, com a transgressão da lei de Deus. Diz 1 João 3,4 que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então pecado é algo muito grave, é uma ofensa, um descumprimento da lei de Deus, é ir além ou ficar aquém daquilo que Deus manda para a gente. Os discípulos não cometeram isso aqui ao esquecer de levar o pão, nada demais aconteceu. Qual é o problema de esquecer de levar o pão? Eles estão diante de Jesus que pode multiplicar pães, pode criar pães do nada, então um simples erro. E aqui eu gostaria de trabalhar um pouco isso, porque nós geralmente, seres humanos, nós temos muita paciência com os nossos pecados e somos muito afoitos com os erros dos outros. Às vezes você mente e você não sente tanta mentira que você conta. Às vezes você come um pedaço de pizza a mais do que você deveria ter comido e você não se martiriza por causa disso. Mas às vezes você vê uma pessoa cometendo um erro e você quase espanca essa pessoa. Você leva isso às últimas consequências, né? Então, um erro, meu irmão, não deve ser tratado como um pecado. E pecado, sim, é uma coisa séria, porque pecado é um desastre terrível diante de Deus. O pecado é tão sério que Jesus Cristo teve que ir naquela cruz morrer por ele. Jesus não morreu por erros humanos, Jesus morreu por pecados humanos, do seu povo, dos seus eleitos, mas pecados. Então cuidado ao ter negligência em tratar o seu pecado e cobrar o erro das pessoas. Cuidado com isso. Erros não devem ser tratados como pecados. Trate pecado com extrema urgência, com extrema força, mas erros, seja brando, né? Um filho que deixou algo julgado na casa não é tão grave quanto um filho que mente sobre algo que deveria ter feito e não fez. Então cuidado com essa tratativa. Agora, outra questão que eu quero tratar aqui é a sensibilidade de Jesus e como Jesus trata as coisas, porque um simples erro dos apóstolos gerou uma oportunidade para Jesus tratar o pecado dos apóstolos que estava lá no coração deles. O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, cuidado com a questão do pecado no coração. Pecado no coração, meus irmãos, ele sempre vai decantar. Você já teve diarreia e tentou tomar alguma coisa natural para cortar? A minha mãe tem uma receita muito fácil, que é água com uma colher de farinha de mandioca. Você deixa decantar, aquela farinha vai para o fundo, você toma aquela água e corta a diarreia. É uma beleza. Mas o que eu quero exemplificar com isso? Não tem nada a ver com diarreia. O que eu quero exemplificar é, quando você coloca a farinha de mandioca num copo, para onde que ela vai? Para o fundo. Ela decanta, ela fica ali. Mas na hora que você vai tomar, o que ela faz? Ela vem à tona. Pecado é assim no nosso coração. Quando ele não é tratado, ele vai decantando, ele vai sentando, e ele vai ficando lá no coração. E o que Deus faz?
Deus usa as coisas da vida para chacoalhar o coração da gente, para o pecado vir à tona e ele tratar. E é justamente isso que Jesus está fazendo aqui com os apóstolos. Ele está chacoalhando o coração deles para tratar o pecado do coração. O pecado está lá, ó, escondidinho, eles não estão percebendo. E isso mostra o quanto que Jesus é maravilhoso e perspicaz, que Jesus vai usar aqui uma circunstância simples na vida dos apóstolos, para tratar o pecado daqueles homens, e ele faz isso na nossa vida. Às vezes um erro que alguém comete, você se ira e mostra o seu pecado. Não é assim dentro de casa? O marido deixou a toalha no chão, a mulher esbraveja. A mulher gastou R$10 a mais no cartão de crédito, o marido quase que mata a bichinha, coitada. Erros que trazem à tona pecados, ira no coração. E é isso que Jesus vai fazer aqui. E então Jesus aproveita aquela situação inusitada e diz para eles o seguinte: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus vê aquela situação e vai usar para tratar o coração deles com um tom, meus irmãos, muito paternal aqui. O tom de Jesus aqui é um tom de um pai falando com um filho de maneira muito amorosa de algo perigoso, como se um pai dissesse assim: filho, não se envolva com essa tal pessoa, isso não vai acabar bem. Ou um pai falasse com uma criancinha pequena: filho, não ponha a mão no ventilador, você vai perder o seu dedinho. O tom aqui é paternal. E Jesus, percebendo o perigo da situação, que os apóstolos não tinham percebido, porque convenhamos, criança é assim, né? Criança percebe o perigo das coisas? Não, criança não percebe. Os apóstolos, criança na fé, não estão percebendo o perigo que eles estão correndo. Então Jesus vem aqui, ó, como que tratando com criancinhas, né? Alertando ele: cuidado, vede, cuidado com o que está acontecendo. Porque, meus irmãos, eles estão correndo um risco muito grande nessa altura do discipulado deles. Algo natural do ser humano estava ali afetando o coração dos discípulos, ou seja, eles estavam convivendo de perto com os escribas e fariseus, e aquilo que estava afetando o coração deles, ou seja, a cegueira espiritual dos escribas, a cegueira espiritual dos fariseus, a cegueira espiritual dos herodianos estava afetando os discípulos. Por quê? Nós, seres humanos, somos seres que imitam. Nós gostamos de imitar pessoas. Não é assim? Toda criança hoje não imita o Messi, o Cristiano Ronaldo? Ele pode ser o mais perna de pau do mundo, mas ele vai imitar o Messi e o Cristiano Ronaldo. Há um tempo atrás as pessoas gostavam de imitar cantores, né? Vestiam-se como cantores e por aí vai. Tanto que um monte de gente cortou o cabelo igual o Chitãozinho Chororó, aquele mullet horroroso, né? Por quê? Porque nós somos seres mimetizadores, ou seja, a gente imita pessoas. Daí Paulo dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque nós temos uma tendência natural em imitar, durante o convívio da gente, pegar os trejeitos, as falas, os exemplos, a maneira como a pessoa é. E Jesus estava vendo aquilo acontecer com os apóstolos, por isso ele disse: vede, cuidado. E é interessante que Jesus dá essa ordem, né? Vede, cuidado, que era uma ordem que eles precisavam, ou seja, enxerguem, vejam e tenham cuidado. Jesus dá essa ordem propositalmente, irmãos, porque os apóstolos estão se tornando cegos espiritualmente, e a cegueira espiritual, querido, é algo muito grave, algo que nos leva a grandes problemas, porque pessoas que são cegas espirituais, elas não sabem que são cegas espirituais, elas se enganam, elas acham que estão vendo, mas elas não estão vendo de verdade, e elas então chegam à conclusão que elas não precisam de ajuda. É como se fosse um cego que todos os dias andasse aqui na Otto e ele perambulasse por aqui tranquilamente, só que um dia a prefeitura vem cá e abre um buraco gigante na Otto, né? E a gente fala assim com ele: meu amigo, tem um buraco à sua frente. Ele: que é isso? Eu ando aqui todo dia.
dá 3 passos, ele esborracha no buraco. Por quê? Ele não tem a mínima noção de que ele precisa de ajuda. Os apóstolos não estavam percebendo o quanto que a cegueira espiritual deles estava crescendo, o quanto que eles estavam sendo influenciados. E meus irmãos, quando Jesus disse aqui, cuidado, é muito interessante, essa palavra cuidado aqui, tem a ver com algo que se prolonga, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, fiquem sempre em alerta, nunca deixe de vigiar, não cochile. Sabe quando o sujeito está lá no mastro do navio, vigiando para ver se não tem nenhum iceberg, se não tem nenhuma rocha gigantesca à frente, e ele tem que dar, né, dicas ali para o timoneiro, bom bordo, este bordo, ele está sempre vigiando. A ideia aqui é essa, sempre vigie. Por isso Paulo nos ensinou, né? Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia, vigie sempre, nunca baixe a guarda. E isso, meus irmãos, era o que os crentes deveriam fazer, porque hoje nós temos nos tornado mundanos e temos admitido um estilo de vida mundano nas igrejas, homens e mulheres que não são mais homens e mulheres de acordo com a Bíblia, porque nós não vigiamos com intensidade. Quando mal percebemos, as mulheres estão se vestindo como as mulheres do mundo, os homens estão vivendo como os homens do mundo, e quando a gente percebe, a igreja está extremamente mundana. O que nós deixamos de fazer? Deixamos de vigiar. Jesus chama aqui, vigie, cuidado. Cuidado com o quê? O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Mateus ainda coloca o fermento dos saduceus nesse mesmo evento. Mas que fermento? Eles vendiam pães? Não, esses homens eram líderes religiosos, eles não faziam pão, eles não vendiam pão. A questão que Jesus está querendo ensinar para eles é acerca do que os herodianos, fariseus, saduceus pensavam no sentido religioso. Lembre-se que Jesus acabou de ensinar para aqueles homens que o nosso mal não é o que nós comemos, mas é o que vem do nosso coração. Então Jesus está falando para eles para tomar cuidado com aquilo que vem do coração dos escribas, dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. E ele usa a palavra fermento para exemplificar esse mal que vem deles como uma parábola, num uso metafórico. Eu acho que você está viajando, pastor. Não, quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia, não é? Mateus interpreta isso para a gente. Veja que Mateus diz: então, no final da história, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, lá em Mateus, ele interpreta para a gente o que Jesus quis dizer. Jesus não estava falando do fermento de pães ou de comida, Jesus estava falando da doutrina, do mal que vinha dos herodianos, dos escribas, saduceus e fariseus. Lembrando que Jesus usa aqui o fermento no sentido bíblico. Geralmente na Bíblia o fermento é um símbolo do mal. Por isso que a Páscoa não se comia pães com fermento, porque o fermento representava o pecado. As ofertas no templo não tinham fermento. Além disso, o fermento, lá em Gálatas que nós lemos, representava a falsa doutrina. E em 1 Coríntios 5, 7, o fermento representava o pecado. E em Lucas 12, 1, o fermento representa hipocrisia. Então Jesus estava usando um símbolo bíblico para eles, para falar o seguinte: cuidado com a doutrina desses homens. E é interessante, porque a doutrina e o fermento, o pecado e o fermento, funciona da mesma maneira. As nossas irmãs aqui, e tem alguns irmãos também que gostam de fazer bolo, não é? Quando você joga o fermento da massa e mistura, você vê o fermento? Não, ele misturou na massa, você não vê ele mais.
Mas ele está ali oculto, invisível, trabalhando, agindo, crescendo? Tá. Falsa doutrina e pecado na igreja trabalha da mesma maneira. Está ali, oculto, invisível, mas vai crescendo, vai acabando com o coração das pessoas, com a santidade da igreja. Então Jesus está mostrando para eles, nesse contexto, que a doutrina daqueles homens estava enraizando-se, crescendo nos apóstolos, gerando dificuldade nos apóstolos. E quais eram essas doutrinas? Os fariseus tinham uma religião formalista, uma religião de tradição dos anciãos, que abandonava a lei de Deus, e eram marcados pela hipocrisia, pessoas que se diziam sérias com a religião, mas na verdade não seguiam a lei de Deus, o coração deles era duro e longe da Bíblia. Então os fariseus eram os hipócritas, longe da Bíblia e que se achavam bons crentes. Grande parte da igreja evangélica dos nossos dias não seguem a Bíblia, não obedecem a palavra, acham que são crentes, e pior, se achar só que estava crente, estava mais ou menos, mas ainda se acha bom crente. E o dos herodianos é a outra parte da igreja evangélica. Por quê? Herodes também não respeitava a Bíblia, mas Herodes não respeitava a Bíblia por dois motivos: pecado sexual e amava o dinheiro. Ou seja, ele queria viver em luxúria e pecado sexual e queria viver com poder. Por isso, para satisfazer os romanos, ele abandonou a religião de Israel para se tornar um romanista e então deixar de servir a Deus. Para quê? Para ter um cargo de rei fantoche na mão dos romanos. Tal como a igreja evangélica dos nossos dias, que quer dinheiro, quer cura, quer poder, mas não quer obedecer a Deus. E ambos os grupos tinham algo que eles não acreditavam: em Jesus como Salvador. Os fariseus e saduceus acabaram de pedir um sinal. Quando Jesus encontra-se com Herodes, no último dia da sua vida, o que Herodes pediu para Jesus? Me dê um sinal. Então escribas e fariseus pediram sinal, Herodes pediu sinal, porque todos eles eram cegos e incrédulos, o coração deles era duro. Então Jesus está falando assim: cuidado com o coração duro desse povo, cuidado com a cegueira espiritual deles. O que estava acontecendo com os apóstolos então? O coração estava se tornando duro, eles estavam baixando a guarda, deixando de viver a religião experiencial, que começa num coração transformado e que vive de acordo com a palavra de Deus. Então veja, a religião dos apóstolos infelizmente está naufragando, mas graças a Deus que existe Jesus, né? E Jesus vai trabalhar esse coraçãozinho duro deles. Como? Verso 16 a 21, Jesus vai mostrar para eles o coração duro e a pequena fé deles. Diz o verso 16: eles discutiam entre si. Percebe que eu li a palavra diferente, né? A cena do barco está desenrolando, depois que Jesus falou: cuidado com o fermento dos escribas e dos herodianos, ou de Herodes. A cena desenrola e Jesus deixa de falar, e os apóstolos então começam a conversar entre eles. Só que a palavra aqui, que no nosso texto é discorrer, no original é discutir. Tem uma grande diferença entre discorrer e discutir. Discorrer é descrever. Então, vamos descrever aquela planta. Aquela planta ali é uma planta típica da região de Cerrado. Ela sobrevive com pouca água, a raiz dela não é uma raiz profunda, e eu começo a discorrer, falar das características. Agora, discutir é diferente, né? Discutir é o que? A gente dialogar, mas de maneira a altercar um com o outro. E o que os apóstolos começaram a fazer é isso, é discutir. É como se um estivesse falando assim: é culpa sua, cara, você esqueceu do pão. E outro falou assim: não, a culpa é do Beltrano. Eles então falharam grandemente em não ponderar o que Jesus disse e entenderam que Jesus estava chamando a atenção deles porque não tinha pãozinho lá para comer.
Ou seja, eles levaram a fala de Jesus, quando Jesus usou um simbolismo, num sentido literal. Então foi um erro aqui de interpretação do que Jesus estava falando. Curiosamente, esse erro de interpretação dos apóstolos é muito comum na igreja. Vou dar um exemplo simples. O livro de Apocalipse, meus irmãos, é um livro simbólico, não é? Satanás é um dragão. Satanás é um dragão? Não, Satanás é um anjo. A igreja é uma mulher com lua, estrela. A igreja é uma mulher? Não. A igreja é o corpo místico de Jesus. Então é um livro simbólico, não é? Cheio de símbolos. Aí, lá no meio de Apocalipse tem lá o número da besta, 666. Virou até uma música, né? De uma banda de rock famosa, né? E aí os crentes chegam e falam assim: o número da besta é uma tatuagem que vai estar na mão da pessoa. Aí vem o outro mais ignorante e fala assim: é um chip que vai estar na pessoa. O que é isso? O mesmo erro dos apóstolos. Você interpretou uma coisa simbólica como literal. É um erro de hermenêutica, que gera o quê? Uma falsa vida, uma falsa prática da palavra. Então nós temos que tomar cuidado ao interpretar as coisas. E qual é o problema da interpretação? O que os apóstolos deixaram de fazer aqui? Eles deixaram de perscrutar, ponderar, meditar no que Jesus disse. Então logo Jesus falou, eles já falaram assim: nós não trouxemos pão e é por isso que ele está chateado com a gente. E veja que essa prática dos apóstolos de logo irem dando uma interpretação rápida e literal, o que isso apresenta? O erro deles em todo o contexto. Jesus ia multiplicar pães e peixes. É impossível, alguém fazer isso aqui no meio do deserto. Jesus queria curar a filhinha lá da mulher Cirofenícia. Manda embora, Jesus, essa mulher, que praga, ela está atormentando a gente. Ou seja, em todo o contexto, os apóstolos tiveram um erro de interpretação. E um erro de interpretação por quê? Porque eles não meditavam nas coisas que Jesus estava fazendo. E por isso, o que era a fé dos apóstolos? Lá em Mateus 16, 8, que é o mesmo evento na perspectiva de Mateus, Jesus chamou os apóstolos de homens de pequena fé. Ou seja, apóstolos, vocês são picareta, né? Tanto tempo que eu estou andando com vocês e vocês são homens de pequena fé. Vocês não estão entendendo nada. E aí, graças a Deus, Jesus percebe, né? Jesus é Deus e ele percebe, verso 17, percebendo, lhes perguntou. Jesus percebeu que eles estavam batendo cabeça, acusando um ao outro, que eles não tinham entendido, e Jesus então vai explicar essa pequena parábola, mas não dando a resposta, fazendo uma série de perguntas, destinando eles a pensar. As perguntas aqui de Jesus, meus irmãos, são provocativas, são aquela sacudida no copo lá para a farinha sair lá do fundo. Ele quer que eles meditem, que eles perscrutem, que eles coloquem um fosfato espiritual para funcionar. Então Jesus vai abrir os olhos deles através de uma série de perguntas. E é interessante que essa é a metodologia de Deus na Bíblia. Você lembra de Jonas? Jonas estava com o coração duro para a palavra. Jonas não estava entendendo as coisas de Deus. E como que Jesus, por meio daqueles marinheiros, abriu o coração de Jonas? Por uma série de perguntas. De onde você é? Qual Deus você serve? Por que você está aqui? Você está dormindo enquanto todos estão orando? Olha, uma série de perguntas que Deus colocou na boca daqueles marinheiros despertou Jonas espiritualmente. Agora Jesus usa a mesma metodologia que ele usou lá atrás com Jonas no Antigo Testamento, lidando com o coração endurecido dos apóstolos. E curiosamente, nós vimos que lá em Mateus, Jesus disse que o sinal que seria dado seria o sinal de Jonas. Então a história de Jonas permeia esse contexto: homens de coração duro
e que precisam da ajuda de Jesus. E Jesus então vai fazer uma série de perguntas, e a primeira é: por que vocês discorriam sobre não ter pão? O que Jesus queria que eles pensassem aqui? Jesus queria que eles percebessem que a preocupação com a falta de pão era desnecessária, ou seja, era algo que eles não precisavam de se preocupar. Um comentarista disse que os discípulos, eles estavam tão envoltos na cegueira espiritual, que eles não ponderaram que Jesus tinha poder para fazer pães ali, e não fazia sentido nenhum, irmãos, depois de tudo que eles viram Jesus fazer, preocupar-se com o pão que eles iam comer. E é interessante como nós repetimos o erro desses homens. Quantas vezes nós preocupamos com coisas nas nossas vidas que são desnecessárias, coisas que estão além de nós? Quanto tempo nós perdemos nos ocupando com coisas que não são edificantes, enquanto a Bíblia é muito enfática para mostrar para a gente se preocupar com o que é necessário. Eu vou usar um texto aqui que fala sobre pães e que mostra isso. Isaías diz o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. O profeta usa aqui o pão para mostrar o que? Nós crentes não precisamos de preocupar com coisas desnecessárias. Deus está conosco, então preocupemos com o que é necessário, com o que é bom, com o que edifica a nossa alma. Afinal, Jesus ensinou a gente a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, né? O pão nosso de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo nos dá hoje? Não. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, preocupe-se com agora, preocupe-se com o que é necessário. Não se preocupe com o que você não tem poder. Por isso que a ansiedade é tão ruim para o crente. Jesus falou: quem é ansioso pode aumentar um curso côvado na sua vida? Ou seja, você andar ansioso, você acha que você vai aumentar mais um ano de vida para você? Ou você é ansioso, você acha que você vai resolver o problema político do nosso país? Ou você é ansioso, você acha que você vai mudar o problema do coração da sua esposa, do seu esposo, do seu filho? Não, ansiedade não vai servir para nada. Preocupe-se com o que é necessário. Deus pode fazer o que Ele quiser. Então Jesus está alertando aqui eles, preocupem-se com o que é necessário. Olha a bobagem que vocês estão vivendo. A segunda pergunta então, que é repetida depois, é: ainda não considerastes e nem compreendestes? Essa pergunta, junta com as próximas, vai no centro da questão do coração dos apóstolos. Os discípulos, meus irmãos, não estão fazendo o que eles deveriam fazer. Os discípulos deveriam, em toda a caminhada com Jesus, estar usando o discernimento deles. Eles deveriam fazer deduções daquilo que Jesus estava fazendo e guardar no coração para não pecar contra Jesus. E veja então que Jesus já tinha usado essas expressões que ele está usando aqui anteriormente. Jesus já tinha falado de fermento, Jesus já tinha falado de corações endurecidos, Jesus já tinha falado de cegueira, de surdez. Então veja, o que os apóstolos estão errando? Eles estão imitando os escribas, fariseus, herodianos, que não meditam nas coisas de Deus e que não importam-se com o coração na religião, o que é imprescindível para a verdadeira religião. Imprescindível para a religião é meditar nas coisas de Jesus e guardar essas coisas no coração. Esse é o erro dos apóstolos. Tanto que o homem do Salmo 1, verso 2, diz lá que o bem-aventurado, o prazer dele está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ou seja, eles tinham que meditar na lei de Deus, na boca de Jesus. Eles tinham que pensar de maneira sóbria, séria, nobre, detida, com ponderação espiritual em tudo que Jesus estava fazendo. Porque é o meditar nas coisas de Deus que nos leva a compreender e guardar
as doutrinas bíblicas e suas aplicações no nosso coração. É esse meditar que nos leva à firmeza na palavra, e não somente a nos firmar na palavra, mas a sempre trazê-la ao coração, lembrar dela. Os discípulos pararam, os discípulos não meditaram mais, os discípulos então estão se tornando como os escribas e fariseus, embotando seus sentidos espirituais, embotando-se para a palavra de Jesus, e com isso eles não conseguiam ver Jesus direito, porque logo em seguida Pedro vai confessar quem é Jesus, e na hora que Jesus fala assim, eu tenho que morrer, Pedro, ele fala assim, não Jesus, tem dó de você, não vai morrer não. Ou seja, homens embotados espiritualmente, e Jesus então agora vai bater forte neles. A terceira pergunta é, tendes o coração endurecido? Jesus aqui, meus irmãos, bate fundo na consciência deles. Jesus vai ao âmago de tudo aqui, o coração dos apóstolos. Desde Marcos 7, o âmago de tudo é o coração é importante, a religião verdadeira brota do coração, a gente tem que entender as coisas de Jesus no coração, e é isso que eles não estavam fazendo. Lembrando que o coração, meus irmãos, é o centro do nosso ser, dele fluem os nossos pensamentos, nossas vontades, nossos sentimentos, ou seja, o coração é a fonte da vida, é a nossa alma. Enquanto escribas, fariseus, saduceus, herodianos possuíam dureza de coração dos ímpios, Jesus agora aplica a palavra que ele tinha dado antes para essas pessoas aos apóstolos. Vocês têm um coração duro? É claro que eles tinham, mas ele está perguntando, vocês têm um coração duro? Jesus volta aquilo que ele tinha falado para uma multidão que não seguia ele, para os apóstolos, batendo lá no coração, o coração de vocês está endurecendo. Os escribas, fariseus, saduceus, herodianos, indolentes, estavam afetando os apóstolos, eles estavam indolentes, e a religião deles estava deixando de brotar de um coração renovado. O coração deles estava endurecendo para as coisas de Deus, endurecendo de tal maneira que Jesus está fazendo milagres extraordinários na frente deles, e eles não estão entendendo. Frieza espiritual está turvando os sentimentos deles. Por isso que a gente tem que ter uma dieta espiritual saudável das coisas espirituais, sempre ler a palavra, meditar na palavra, orar a palavra, vir à igreja, nos cultos, estudos bíblicos, escolas dominicais. Para quê? Para o coração da gente não endurecendo. Cada vez mais você vai se afastando dessas coisas, mais o seu coração vai endurecendo, amigo. Você não percebe isso, mas isso está acontecendo. Igualzinho acontece com os apóstolos. E aí agora veja que a dureza do coração tinha a ver com os sentidos espirituais. Tendo olhos não vedes? Quarta pergunta. Jesus falou isso para quem? Para a multidão, né? Vocês têm olhos, mas vocês não veem. Jesus aplicou exatamente o que ele falou para uma multidão que tinha o coração longe dele, para os apóstolos. Uma multidão cega para ele, para os apóstolos. Jesus agora volta a acusação aos discípulos, porque eles estão cegos espiritualmente falando. Eles estão dominados pelos pecados deles, de incredulidade, de pequena fé, de tal maneira que eles não conseguem ver o óbvio. Todos os feitos de Jesus que eles presenciaram, eles não tiraram o significado espiritual daquilo. Ou seja, o coração endurecido de tal forma, tirou a capacidade deles verem espiritualmente, discernirem as coisas espiritualmente. E é uma tragédia quando isso acontece com os crentes, porque a gente para de discernir as coisas espirituais, para de discernir as coisas que acontecem na nossa vida, e a gente então se torna cada vez mais endurecido. Eu vou dar um exemplo simples aqui, a pandemia, né? A pandemia é um exemplo claro de falta de discernimento espiritual. Como assim?
A Bíblia é muito clara. Lá em Malaquias, Deus fala: quem me dera tivesse alguém para fechar a porta do templo, porque vocês não estão cultuando do jeito que eu quero. A Bíblia é muito clara então que culto tem que ser de acordo com Deus. Se não é de acordo com Deus, é melhor fechar do que ter. Só que como que estão as igrejas dos nossos dias? O culto é uma baderna, é gritaria, é gente pulando, é gente dando pirueta. Aonde tem essas coisas da Bíblia? Não tem. E pior que ainda usa a Bíblia, né? Aonde há o Espírito de Deus tem liberdade. Meu amigo, deixa de ser ignorante. Paulo fala isso, que aonde tem o Espírito de Deus há liberdade do pecado. Ele está falando num contexto do pecado, ele não está falando para dar rodopio no culto, não, senhor. Você não sabe nem ler. E aí o que Deus fez? Fecha as igrejas todas de uma vez todas. Aí você pensa assim: agora o povo vai entender e vai melhorar, né? Quando volta o quê? Pior. Vão vender o ar santo contra o Covid, o feijão ungido contra o vírus. Isso é o quê? A incapacidade dos homens que estão com o coração completamente duro de perceber as coisas de Deus. Isso acontece no dia a dia, quando Deus manda você servir a Ele de acordo com a Bíblia, e você fala assim: não, isso não é necessário não, eu vou servir do meu jeito. A Bíblia tem os mandamentos lá e fala assim: ó, você tem que servir assim, se não for assim não presta. Aí você fala assim: não tem problema não, vou fazer do meu jeito. Domingo é dia do Senhor, não, vou ficar em casa, é muito longe a minha casa. O problema é seu que foi morar longe da igreja, mora perto. Tem que tentar na igreja, é mandamento de Deus, ou não é? Ou vão rasgar aqui o quarto mandamento? Vamos embora? Vão lá para eles do 20 rasgar? Isso é o que? Cegueira espiritual. E é assim que os discípulos estavam, e é assim que a igreja está hoje. Cegueira. Por que é cego? Porque é surdo. Tem de ouvidos não ouvis? Jesus aplica mais uma vez o que ele falou para aquela multidão lá, indo para o inferno com os apóstolos. A multidão que ouvia Jesus e não queria entender que Jesus era Deus e que eles tinham que servir a Jesus. Eles eram surdos espirituais. Não queriam ouvir as exigências de Jesus para a vida deles, as exigências de seguir a Jesus do jeito dele, não deles. Os discípulos, infelizmente, estão ouvindo de Jesus, mas, meus irmãos, não querem ouvir o que Jesus tem a dizer. Jesus acabou de mostrar que ele ia salvar os gentios, eles ficaram felizes? Não, a gente viu que não. Jesus tinha acabado de mostrar para eles uma série de coisas que eles não ouviram Jesus falando. Eles não estão entendendo o que Jesus está dizendo. Eles fecharam os ouvidos para as reivindicações de Jesus ser o Salvador dos gentios, que Jesus tinha compaixão daqueles homens que eles tanto odiavam. Ou seja, eles taparam o ouvido. Por quê? Porque a mensagem de Jesus não agradava a eles. Não é assim que são os crentes hoje? Paulo diz que os crentes hoje têm o quê? Coceira no ouvido, e anda de lugar em lugar atrás de uma mensagem que agrada. Chega numa igreja, o pastor é maluco igual o pastor Fábio, e fala de pecado. Isso não é bom não, esse pastor é louco. Vão para outro, que fala de coisas boas, de dinheiro, de sexo, droga e rock and roll, né? Vão para outra igreja. Nós somos pecadores e a gente não quer ouvir essas coisas. Nós não queremos ouvir a lei de Deus que fala assim: meu amigo, você não pode viver assim, você não pode ser um ganancioso, você tem que se contentar com o que você tem, você tem que ter uma disposição mental de servir a Deus todos os dias, você tem que viver para Jesus e não para você. Essas coisas não são boas da gente ouvir, não é? A gente não quer ouvir essas coisas, não é? Surdos espirituais. Então nós chegamos ao fim da descrição dos apóstolos: surdos, mudos, cegos. Por quê? Verso 19 e 20 vai lá de novo ao âmago do problema. Jesus repete, agora fazendo um contraste com o primeiro versículo. O primeiro versículo é: esqueceram de levar pão. Olha o que Jesus diz agora: não lembrais?
não lembrais? Veja, esquecer e não lembrar. Viu a diferença de uma coisa para outra? Por quê? Não lembrar, meus irmãos, tem um sentido espiritual muito peculiar na palavra de Deus. Aonde você já ouviu isso? Não lembrar. Se você disse na promessa de Deus da nova aliança no Antigo Testamento, você acertou. Deus disse por meio da boca de Ezequiel e também de Jeremias: dos seus pecados não me lembrarei. Ele não usou assim, dos seus pecados esquecerei. Ele diz, dos seus pecados não me lembrarei. Por quê? Porque Deus não tem lapso de memória. Deus não se esquece. Mas Deus não se lembra. E agora que vocês vão entender o que é não se lembrar. Não se lembrar é um ato consciente. É um ato forçoso da vontade. É algo que eu faço da minha vontade, do meu âmago, do meu ser, da minha natureza. Então quando Deus diz assim, eu não me lembrarei dos pecados de vocês, significa o quê? Eu não vou trazer os pecados de vocês à minha mente e vou ficar pensando nos pecados de vocês. Eu não me lembrarei dos pecados de vocês. Então todas as vezes que vocês, miseráveis pecadores, chegar aqui, eu não vou ficar falando assim, fulano, você lembra daqueles pecados que você fez? Você lembra disso, disso, disso? E não tem relacionamento. Paulo ensina isso acerca do amor, né? Algo que nós temos dificuldade de viver. Paulo ensina a mesma verdade. Ele fala assim: o amor não se ressente do mal. Sabe o que significa ressentir do mal? Não guarda notas no original. Ou seja, o amor não guarda notas. Quem ama não fica notando. Já reparou quando a gente, marido e mulher, vai discutir? A mulher fala assim para você assim: você lembra lá em 1930 que você estava com aquela bermudinha, chinelo de dedo tal, cueca tal, roupa de bolinha? Ela fala os mínimos detalhes. O que ela fez? Guardou nota do seu pecado. Isso é o que? Se lembrar. Se lembrar. E Deus fala assim: eu não me lembrarei, eu não guardarei nota dos seus pecados. Deu para entender a diferença de esqueceu e lembrar? Só que agora Jesus fala assim: vocês não lembrais? Ou seja, vocês não ponderaram, não trouxeram à mente de vocês o que eu fiz? Vocês não entenderam tudo o que eu fiz até agora? Vocês não tiveram trabalho da fé de relacionar todos os milagres que eu fiz com quem eu sou? Vocês não se lembraram. Eles, meus irmãos, tinham boa memória, mas eles não tinham o lembrar piedoso. O argumento aqui de Jesus é o seguinte: vocês não se esquecem de que eu alimentei 5.000 e ainda sobrou 12 cestos. Vocês não se esquecem de que eu alimentei 4.000 e ainda sobrou 7 cestos. E você reparou que foram as únicas perguntas que eles responderam? Mas vocês não se lembram o que significa essas coisas. Se você não entendeu até ainda, eu vou ler uma pessoa aqui que vai te ajudar. Os discípulos tinham boa memória para guardar fatos, mas eles não se lembravam. Isto é, eles tinham um pobre entendimento espiritual para discernir as coisas. Os discípulos eram obtusos, lerdos para crer, cegos para ver. Eles foram lentos para discernir o milagre dos pães e a lição principal que o milagre encerrava, isto é, revelar Jesus, aquele por meio de quem o reino de Deus chegou para judeus e gentios. Ou seja, eles tinham memória do que aconteceu, mas eles não se lembravam, eles não entenderam o que aconteceu. Daí Jesus, na última pergunta, dizia assim: vocês não compreendem ainda? Verso 21. Jesus repete, ele está martelando, ó. Continua batendo, para mostrar o que? Meus filhos, vocês estão falhando,
em entender as coisas espirituais. Minhas falas, minhas ações deveriam ter sido o objeto de vocês pensarem, guardar no coração, lembrar, meditar, mas foi facilmente deixado para trás. As coisas espirituais, meus irmãos, elas devem ser enriquecidas com a ponderação sobre elas. Nós devemos imergir nelas, em oração, em leitura da palavra. Para quê? Para aumentar a nossa fé, para dissipar o nosso pessimismo com as coisas de Deus. Jesus chama os discípulos aqui para acordarem em relação à necessidade do coração deles, que estava duro, cego e surdo. Eles deveriam meditar nas coisas de Jesus. Infelizmente, meus irmãos, essa batalha Satanás está vencendo nas igrejas há muito tempo. As pessoas da nossa geração não leem Bíblia, e se elas não leem Bíblia, elas não meditam nas coisas da Bíblia, e elas não oram as coisas da Bíblia. E qual é o resultado? Endurecimento do coração, cegueira espiritual, surdez para as coisas de Deus. Percebeu onde está a falha da igreja dos nossos dias? Como os discípulos, nós estamos falhando nessa mesma coisa. Você já ouviu falar de meditação bíblica na palavra? Talvez você esteja pensando assim: agora o pastor virou um guru, né? Ele vai mandar a gente chegar em casa, fazer lá a posição de lótus e ficar lá, não, isso não é meditar na Bíblia. Deixa eu dar um exemplo simples para vocês do que é meditar na Bíblia. Vamos meditar agora na doutrina da soberania de Deus. Então nós escolhemos um tema, uma doutrina. Como é meditar nisso? Em primeiro lugar, o que significa a soberania de Deus? O governo providencial de Deus sobre todas as coisas, de tal maneira que nada é contingente ou incerto para Deus. Todas as coisas acontecem da maneira como Ele ordenou. Definir soberania de Deus. O que Deus precisa para ser soberano? Deus precisa ser onipotente, onipresente, onisciente. Eu estou meditando. O que tem a ver a soberania de Deus com a minha vida? Em primeiro lugar, a salvação depende da soberania de Deus. A Bíblia diz: do Senhor vem a salvação. É Ele o único que pode eleger pessoas para a salvação, mudar o coração de pessoas para a salvação. O que tem a ver com a soberania de Deus com o dia a dia? Simples. Todos os fatos acontecem debaixo do poder de Deus. Ele ordena todos os fatos. Então, se eu cair na rua e esborrachei a cara, é porque Deus decretou isso. Se eu tenho um bom emprego e trabalho bem, Deus tem a ver com isso. Se eu estou enfermo, Deus está no controle disso. Veja, o que eu estou fazendo? Meditando. Você faz isso? Não, por isso que você não sabe Bíblia, por isso que sua fé é pequena, por isso que você é cego espiritual, por isso que você é surdo espiritual. Pronto, achou o problema. Ou seja, nós somos o retrato novo do que eram os apóstolos. Qual a solução disso? O poder de Jesus. Por isso que logo em seguida na sua Bíblia, você tem o quê? Jesus vai curar um cego. Ou seja, quem que pode reverter essa situação dos apóstolos? Eles? A força deles? O coração deles? Jesus. Jesus é o único que pode mudar o coração. Jesus é o único que pode dispor nosso coração para as coisas espirituais. Jesus é o único que pode abrir o seu coração para você ponderar nessas coisas, meditar nessas coisas, deixar de ser cego em relação ao seu pecado e surdo em relação à palavra dele. Jesus é o único que pode curar mazelas espirituais que tanto nos assolam. E meus irmãos, quando a gente pensa sobre a morte de Jesus, a gente é muito tacanho
A gente pensa assim: Jesus morreu pelos meus pecados. Sim, meu amigo, Jesus morreu pelos seus pecados, mas Jesus morreu para te dar visão espiritual. Jesus morreu para te dar ouvido espiritual. Jesus morreu para te dar um coração espiritual renovado, que ama as coisas dele, a palavra, meditar nessas coisas. Jesus morreu para que a gente entendesse o que? Ele é o único Salvador que pode mudar essa situação tão terrível que nós vivemos e que os apóstolos viveram. Jesus é a única solução. Agora, imagine que você está no barco com Jesus. Eu não sou Jesus, mas aqui eu vou fazer o papel dele, me permitam. Por que vocês discorrem acerca de não terem pão na vida de vocês? Por que vocês não consideraram e compreenderam as coisas espirituais? Por que o coração de vocês é duro? Por que vocês têm olhos e não veem as coisas espirituais? Por que vocês têm ouvidos e domingo após domingo não escutam as coisas da palavra? Por que vocês não lembram do que Jesus é e faz? Não compreendeis ainda? Ou seja, quem somos nós aqui? Se o seu coração está duro, se os seus olhos estão aí em catarata espiritual, vendo homens como árvores, se você está aí com o ouvido fechado para a Bíblia, peça agora a Jesus: faz um milagre na minha vida, Jesus, me dê um coração voltado para o Senhor, não me deixe ser a multidão, mas que eu seja um dos teus discípulos, porque há uma grande diferença da multidão para os discípulos. A multidão ouviu as mesmas coisas de Jesus, mas não houve mudança, mas nos discípulos houve. Então peça a Deus para que Ele lhe dê visão espiritual, ouvido espiritual, coração aquecido para as coisas de Deus. Peça para que Jesus renove o seu coração com a palavra. Segunda aplicação, eu gostaria, meus irmãos, de incentivar, em primeiro lugar, a mim mesmo. Eu tenho me cobrado muito para eu meditar mais nas coisas de Deus, tenho falhado nisso, medito, mas não tanto quanto deveria. Por isso eu quero animar a mim mesmo e a você: vamos voltar à prática da meditação na palavra. Essa prática importante que morreu e que está levando a igreja a ser vale de ossos secos. Os crentes não estão mais pensando nas coisas de Deus. Quais foram as coisas que você mais pensou hoje? Você pensou no céu hoje? Você pensou no inferno hoje? Você pensou sobre o pecado hoje? Você pensou sobre quem é Jesus hoje? Você pensou em que é a Bíblia hoje? Em como você está desgraçadamente errando em viver a palavra hoje? Então o que você pensou hoje? Só coisa que não serve para nada, não é? Então vamos pensar nas coisas de Deus, vamos meditar nas coisas de Deus, vamos ponderar nas coisas de Deus, porque aqui está a causa da fraqueza espiritual desta e das demais igrejas. Vão pedir para que Deus mude essa realidade, que a gente volte a essa prática de meditar nas coisas de Deus. Por quê? Porque assim seu coração vai ser aquecido, o coração da sua família vai ser aquecido, e o coração da sua igreja vai ser aquecido também. Então, volte a praticar a meditação bíblica. Pastor, não sei nada sobre isso. Leia bons livros sobre meditação bíblica, gaste dinheiro nisso. Por que você está gastando dinheiro naquilo que não é pão? Terceira aplicação, observe que as nossas experiências
em relação à generosidade de Deus no nosso viver, tornam a nossa falta de confiança muito pior e entristecem Deus ainda mais. Os discípulos provaram da providência, da bondade de Jesus Cristo e, portanto, a incredulidade deles foi muito pior. Deveríamos então, meus irmãos, ter mais atenção nas bênçãos que Deus nos dá. Por isso que a gente tem um hino, né? Conta as bênçãos e dize quantas são. Ou seja, o autor está chamando a atenção para a gente. Para de reclamar um pouquinho e conta quantas bênçãos Deus te deu na sua vida. Se você parar a pensar hoje, Deus te deu ar para respirar, Deus fez com que o seu pulmão funcionasse, Deus tem um clima ameno. Semana passada a gente estava com 35 graus aqui dentro. Deus deu comida para você, Deus deu roupa, um teto, uma igreja, a palavra dele, Jesus. E aqui eu poderia ficar infinitamente falando. Você lembra disso? Pondera disso? Agradece isso? Vamos ser mais gratos. Quarta aplicação: quando nós não compreendemos a verdadeira intenção e o verdadeiro significado dos favores e das provações de Deus na nossa vida, é equivalente a nós não lembrarmos como os apóstolos. Você e eu deveríamos pensar mais no que Deus está fazendo na nossa vida. O que Deus quer que a gente aprenda com cada bênção e com cada provação na nossa vida. Eu vou dar exemplos bíblicos para a gente sair do etéreo para o concreto. Quando Eli, sacerdote do povo de Deus, não confrontava os seus filhos, qual era a condição dos seus olhos físicos? Cegueira. Qual era o pecado dele? Cegueira para as coisas dos filhos deles, certo? Quando Isaac foi abençoar Jacó e Esaú, mas ele não queria abençoar Jacó, não é? Ele queria abençoar quem? Esaú. Qual era a condição dos olhos dele? Cegueira. Qual era o pecado dele? Cegueira espiritual. Ele não conseguia ver que o filho mais novo deveria ser abençoado. Quais são as provas da sua vida? Então o que Deus está falando para você através dessas provas? Qual é o pecado que Deus está decantando do seu coração aí? Você já parou para pensar? Você não está se lembrando como os apóstolos. E quando você parar para pensar das provas que vêm na sua vida, você vai entender qual é o seu pecado e qual a solução do seu pecado. Quinta aplicação: portanto, sempre estejamos firmes. E quando nós estivermos aqui, subjugados pelas preocupações e descrenças do nosso coração, busquemos compreender o poder, a bondade, o amor de Deus e o propósito de Deus para todas as coisas. Seria uma grande ajuda para nós considerarmos as bênçãos que Deus já fez na nossa vida e as bênçãos que Deus fez na palavra de Deus e aplicar essas coisas ao nosso coração. Homens bíblicos e mulheres bíblicas sempre trazem à mente o que pode dar esperança. Eles sempre meditam na providência de Deus, de acordo com a lei de Deus, para vencerem suas lutas, por mais intensas que elas sejam, e por mais fraco seja o consolo daqueles que estão ao nosso redor. Eles vencem, por quê? Porque a palavra de Deus os leva à graça de Deus. Então peça a Deus
melhores sentidos espirituais. Peça a Deus que você sempre traga à memória o que pode dar esperança. Sexta aplicação: quando nós esquecemos dos feitos de Deus, qual é a consequência natural nossa para com Deus? Nós passamos a confiar menos em Deus e falar mais contra Deus. Repreende a si mesmo de maneira severa. Pergunte a si mesmo: como eu não entendi ainda? Como meu coração pode estar tão duro? E volte à plena confiança em Jesus, como os apóstolos vão fazer mais tarde. Sétima aplicação: ouça o conselho de Jesus e tome cuidado com as falsas doutrinas. Meus irmãos, falsas doutrinas são como fermento. Falsa doutrina não vai entrar na igreja escancarando e mostrando-se falsa doutrina. Falsas doutrinas vão entrar de maneira sutil na igreja e vão entrar de maneira sutil no nosso coração. Só que falsas doutrinas são uma máquina mortífera da fé, que podem modificar tanto o nosso cristianismo, que ele deixa de ser cristianismo. O segredo da falsa doutrina é essa: entrar de fininho na igreja e no coração das pessoas. Por isso, sempre examinemos a nós mesmos. Quais as falsas doutrinas eu estou guardando no coração? E não brinque com essas falsas doutrinas. Você brincaria com um crocodilo de 6 metros? Não, o máximo que ele pode fazer é dar o giro mortal e arrancar sua cabeça. Mas e a falsa doutrina? Pode te levar para o inferno para sempre. Não brinque com ela. A falsa doutrina é igual vazamento de água, né? Começa com uma gotinha e termina jorrando. Então peça a Deus para que na nossa igreja as falsas doutrinas não entrem. E em último lugar, oitava aplicação: nós podemos notar quão lentos eram os discípulos para entender as coisas de Jesus. Por isso Jesus dá uma repreensão muito séria para eles, para mostrar as verdadeiras condições espirituais que eles estavam. Eles eram crentes, gente, eles eram regenerados, só que eles estavam lentos e lerdos espiritualmente. Se eles morressem ali, eles iam para o céu, mas os olhos deles estavam ofuscados a respeito de Jesus e do seu reino. Então é muito útil aplicar aquilo que aconteceu com os discípulos nas nossas vidas. E as perguntas que eu fiz para os irmãos e que o Senhor fez para os discípulos nos ajudam a notar aonde está a nossa presunção e a nossa impressão errada acerca do nosso coração. E elas também nos ajudam uma coisa: a sermos humildes e modestos nos pensamentos acerca de nós mesmos. Nós sempre pensamos da gente mais do que convém. A gente sempre olha para a gente e pensa assim: eu sou melhor. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, enquanto a gente não medir o nosso coração pela palavra, nós vamos ter uma impressão errada de nós mesmos. Acredite, o meu e o seu coração ocultam uma ignorância muito grande de coisas que nós nem somos conscientes. Por isso Paulo diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. 1 Coríntios 8:2. Então, diante do texto de hoje, peça a Deus para você ser humilde, peça a Deus para você reconhecer quem você é diante dele, porque quando você fizer isso, esse é o primeiro passo para a cura da nossa fraqueza espiritual. Que Deus nos dê
essa graça. Eu preciso disso e você precisa também. Não sai daqui achando que você não precisa, não. Você precisa também. Vamos pedir a Deus que nos abençoe? Coloquemos de pé. Senhor Deus, textos assim deveriam impactar mais o nosso coração. Mas é triste ver que muitas vezes nós lemos esse texto e ouvimos a pregação com um coração indolente, sem ligar para essas coisas que foram ditas aqui. Quantos crentes têm ações presunçosas diante de repreensões tão sérias de Jesus? Eu lhe imploro, não permita que nós sejamos assim, porque eu sei que eu e meus irmãos aqui somos pecadores, tanto quanto os apóstolos eram. Por isso, ó Deus, assim como Mateus nos relata que eles entenderam que Jesus estava falando da doutrina, ou seja, o torpor espiritual começou a ser dissipado na vida deles pela repreensão de Jesus, ajude-nos a entender o que o Senhor Jesus Cristo quis falar conosco nessa noite. E ajude-nos, ó Deus, a guardar isso no coração, a meditar nessas coisas no coração. Eu imploro que o Senhor tire de nós a indolência espiritual, da falta de leitura da palavra, da falta da meditação da palavra. Quantos de nós hoje, ó Deus, tem meditado na Bíblia? Eu lhe imploro, tenha misericórdia. E quantos de nós hoje tem tido uma vida de oração crescente e pujante diante do Senhor? Isso é algo terrível, mas pior ainda é achar que essas coisas são de só menos importância. Que o Senhor, ó Deus, tire a nossa cegueira espiritual, que o Senhor tire a nossa surdez espiritual. Por favor, nos livre do nosso próprio coração pecaminoso, nos livre da nossa dureza, Deus, e nos leve a ter um coração firme nas coisas de Jesus, que ama as coisas de Jesus, que ama Cristo acima de todas as coisas, e que pensa em Jesus, que pensa nas coisas do alto, aonde Cristo vive. Nos ajude a fazer isso, e abençoe a tua igreja, Deus, na terra, que volte à meditação na palavra do Senhor, que volte a crescer espiritualmente. Muitas igrejas cheias de gente, abarrotadas de pessoas, mas que estão vazias de Jesus e da doutrina de Jesus. Que o Senhor olhe para nós com misericórdia, assim como o Senhor fez com os apóstolos, e assim como o Senhor os transformou em homens que enxergavam como árvores, para enxergarem perfeitamente, faça conosco. Isso é o desejo mais profundo do meu coração agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o bendito Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor estejam com os eleitos hoje e para sempre. Amém. Deus assentar, meus irmãos.